Segunda Reis 23. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardar os seus mandamentos, e seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou o sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os tecidos que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo de bosque que fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto aos ribeiros de Cedron. E o desfez em pó e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos prostitutos culturais que estavam na casa do Senhor, e que as mulheres teciam casinhas para os ídolos de bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não se sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar o seu filho e a sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco que estava no recinto, e aos carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acais, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizeram Manassés nos dois átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mazite, as quais edificara Salomão, rei de Israel, Astarote, abominação dos Sidônios, e a Quemos, abominação dos Moabitas, e a Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas e cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos de homens. E também o altar que estava em Betel, e o altar que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel, juntamente com aquele altar,
também o alto derribou, queimando o alto em pó, e desfez e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus quando pregoou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra ele, este altar de Betel. Disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. E do mais disso também Josias tirou todas as coisas dos altos que havia na cidade de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para profanarem o Senhor a ira, e desfez conforme todos os altos que tinham praticado em Betel. E sacrificou todos os tecidos dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, os feiticeiros, e os terafins, e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, o extirpou Josias para confirmar a palavra da lei que estava escrita nos livros que os sacerdotes Ilquias acharam na casa do Senhor. Diante deles não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia, o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, por todas as provocações em que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante de minha face, como tirei Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa que disse: estará ali o meu nome. Ora, o mais dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido. Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido. E seus servos o levaram morto de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Jeocaás, filho de Josias, e o ungiram, e o fizeram rei em lugar de seu pai. Tinha Jeocaás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. E mudou o nome de Jeoaquim, porém Jeocaás tomou consigo e o veio ao Egito e morreu ali. E Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém
fintou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó, a cada um, segundo a sua avaliação, demandou a prata e o ouro do povo da terra para dar a Faraó Neco. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Ruma, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seus pais.